Olá, novamente aqui com nossa disciplina de alfabetização e letramento. No capítulo 2, vamos ver o papel da leitura e da escrita na primeira infância. A primeira infância é de extrema importância na vida do indivíduo quanto à sua alfabetização. Ela se inicia desde o berçário, com práticas, canções, leituras de livros pelos professores. A criança já vai internalizando alguns conceitos e, principalmente pelo sentido da audição, ela consegue desenvolver uma linguagem ao seu modo, neste primeiro momento. Em seguida, quando ela já está um pouco maior, já no ensino infantil, jardim 1, jardim 2, ela já está um pouco mais desenvolvida, a sua fala já aconteceu, então ela consegue começar a ter uma consciência linguística da aprendizagem. Como acontece essa consciência linguística? É a partir dela que a criança vai conseguir internalizar os símbolos, relacionar o símbolo auditivo com o oral e o escrito e assim conseguir aprender a ler e escrever. Essa consciência linguística, que significa a consciência da própria língua, é um estado intermediário entre o conhecimento intuitivo e o explícito. Até então, a criança que já tinha um conhecimento intuitivo, como por exemplo, um bebê que aponta a água querendo dizer que quer água, já relaciona com o fato dele dizer água e a sua mãe lhe dar água. Essa consciência linguística, este processo todo, acontece em 5 componentes: a consciência fonológica, a morfológica, a sintática, a semântica e a pragmática. Nomes complexos, né? Mas no processo todo, no seu decorrer, não há tanta dificuldade assim. A consciência fonológica, ela estuda o sistema sonoro da língua. Você, professor pedagogo, vai usar muito trabalhar com a consciência fonológica. A consciência fonológica é a relação que a criança faz com a fala e a audição, como ela escuta e como ela fala. A morfológica estuda a formação das palavras. Então a criança vai internalizar que juntando vogal e consoante formará uma sílaba. Juntando 2 ou mais sílabas formará uma palavra e assim sucessivamente até a formação do texto. A consciência sintática, ela estuda a identificação e a extração de regras nas frases. Por exemplo, como a criança tem que construir uma frase para ser entendida. Não adianta somente a criança dizer água, e sim ela precisa dizer eu quero água ou eu quero tomar água para ser entendida. A consciência semântica, ela estuda o significado da palavra, da expressão ou da frase. Nesse estágio, a criança já entende o que ela quer expressar com aquela frase. Não é um ato mecânico, ela já tem a consciência disso. E a consciência pragmática, que estuda o uso da língua no contexto social. Então, a criança já se pergunta, por que eu tenho que dizer isto neste contexto? Um exemplo, por que eu tenho que pedir para ir ao banheiro se eu estou sentindo vontade de ir ao banheiro para minha professora? No entanto, a mais conhecida e o que nós, pedagogos, iremos mais usar é a consciência fonológica. A sua definição está na capacidade de ouvir e manipular as estruturas sonoras das palavras e o nosso conhecimento da língua materna. As habilidades dessa capacidade incluem a rima, a aliteração, a consciência silábica, consciência de frases e palavras e a consciência fonêmica. A rima são palavras de terminação semelhante
que você, professor alfabetizador, vai trabalhar muito. Como se iniciam as palavras? As mesmas letras, as mesmas sílabas. Como se terminam as palavras? A aliteração, que é a habilidade de identificar ou repetir sílabas e fonemas. A consciência silábica, a capacidade de realizar uma segmentação e síntese de dados, por exemplo, a silabação, como já disse anteriormente. Abelha faz parte da consciência silábica. Saber dividir. A consciência de frases e palavras, que é a capacidade de segmentar a frase. Quantas palavras eu preciso para formar uma frase? E a consciência fonêmica, que é a capacidade de identificar e reproduzir os sons de cada palavra. Nesse slide, nós temos um conjunto de habilidades e atitudes que são referências para o estudo de Piaget. No final do primeiro ciclo, a criança precisa desenvolver estas competências para conseguir passar para o segundo ciclo. Isto não significa que ela, não atingindo isto, ela não possa passar. E isto vai variar também de cada criança, pois cada uma tem o seu desenvolvimento maturacional. Cada uma desenvolve sua capacidade de aprender de acordo com a maturidade cerebral que desenvolve. Aqui me despeço de você e te aguardo no próximo vídeo. Neste subtítulo do nosso aprendizado sobre alfabetização e letramento, nós iremos falar sobre hipóteses de escrita e a escrita espontânea. Querido professor, querida professora, este é um termo muito importante na nossa prática como futuros educadores. As hipóteses de escrita, ela foi estudada por Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Elas desenvolveram muitas teorias, elas estudaram de várias formas, fizeram muitas pesquisas de campo para chegar num veredito em que classifica os estágios em que a criança passa para a aquisição da escrita como um fenômeno global. No primeiro momento em que a criança começa a escrever, ela fará rabiscos sem sentidos, com algumas linhas curvas, outras retas, isso iniciando na educação infantil. A escrita, ela está ligada à leitura e é um fenômeno social. Cagliari diz que é uma cultura que se evolui e não há idade para aprender. Mesmo aqueles que forem trabalhar com educação de jovens e adultos perceberão que acontece da mesma forma o processo de aprendizagem da escrita. Para Emília Ferreiro e Ana, a escrita divide-se em períodos, denominados níveis, de uma forma evolutiva. Ele irá evoluindo a cada passo que a criança for amadurecendo a sua assimilação do conteúdo. Para saber em que nível de escrita a criança está, é necessário ofertar estímulos. Isso, na pedagogia, chamamos de sondagem. Esta sondagem acontece geralmente a partir da educação infantil. No início do ano letivo, ofertamos alguns estímulos como jogos, brincadeiras, figuras e a partir daí solicitamos que a criança escreva a seu modo aquilo que está vendo. Esses níveis de escrita foram classificados conforme o amadurecimento cognitivo, como já disse. O professor deve valorizar então todas as produções da criança, o que muitas vezes não acontece. O professor, quando ele admite um método mais tradicional, ele precisa que a criança escreva corretamente. Não é este caso. Aqui, todas as produções da criança é valorizada. Muitas vezes, ela dirá que está escrito algo e não estará, mas você deve valorizar, porque é a forma como ela vê. Essa divisão existe em pré-silábico, silábico
silábico alfabético e alfabético. O pré-silábico, a criança ainda não distingue o símbolo gráfico num todo. Aqui, ainda ela confunde letra e número, porque para ela, tudo é um rabisco. O silábico já caracteriza pela tendência que a criança possui em utilizar a sílaba como uma palavra toda, ou uma letra para cada sílaba. Dentro deste nível, nós temos duas divisões, silábico sem valor sonoro e silábico com valor sonoro. O silábico sem valor sonoro, a criança vai fazer uma série de rabiscos, um ao lado do outro, e vai dizer ao professor que ali está escrito um texto. Silábico com valor sonoro, a criança já consegue associar que cada vez que ela abre a boca para falar uma sílaba, tem relação a uma escrita. Então, geralmente, ela vai escrever uma letra para cada sílaba da palavra. O silábico alfabético, que já é um estágio acima, é a passagem do silábico para o alfabético. É apenas uma passagem, uma transição. Mas ainda falta repertório fonético para a criança escrever corretamente. O alfabético já é o nível em que a criança demonstra reconhecer toda a relação entre ouvir e escrever, o símbolo sonoro do gráfico. Descobre a quantidade de sílabas das palavras, que elas podem ser diferentes e rearranjadas. Em seguida, vamos falar sobre a escrita espontânea, que é extremamente importante na nossa sondagem, no processo de alfabetização. A escrita espontânea é qualquer produção que a criança faça e que denote algo que ela queira expressar. Agradeço mais uma vez a sua atenção e te vejo no próximo vídeo. Neste terceiro subtítulo, veremos o texto, o discurso e os gêneros textuais, a importância e o papel da leitura. Trabalhar com gêneros textuais é extremamente importante na nossa rotina, no nosso dia a dia em sala de aula, além de ser extremamente interessante para as crianças. É no primeiro ano do ensino fundamental que se inicia a sistematização e o processo da alfabetização em si, a partir da exploração das palavras encontradas num texto base em sala de aula. Muitas vezes, o professor constrói esse texto base junto com a criança. Isso se chama texto coletivo. Dá-se um tema e o professor, juntamente com as crianças, assimilando as ideias que elas trazem, vai montando um texto base, sendo escriba. Pode ser em lousa, pode ser em cartazes. Com isto, a criança vai se familiarizando também com as palavras. Os textos mais indicados na alfabetização são os de produção real, como indicado e recomendado novamente pela BNCC. Por que a produção real? Eu posso trabalhar com livros prontos? Claro, sempre. Mas esses textos coletivos, que é a partir da experiência da criança, desenvolve um interesse maior, uma motivação maior e a criança estará sempre participando da sua aprendizagem. A base comum curricular é um conjunto de orientações e competências norteadoras para a realização dos planejamentos nas instituições escolares. E ela é dividida em campos e habilidades para o desenvolvimento integral da criança. A competência que a Base Nacional Curricular diz é quando se estimulam os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores para resolver problemas do dia a dia, da vida cotidiana, no pleno exercício da cidadania. Por isso, a BNCC atribui ao texto, seja ele de qualquer forma, o elemento principal e central para a alfabetização. Porque em todos os lugares da nossa vida social, trabalhamos com textos e encontramos textos,
para nos desenvolver como cidadão. Para direcionar esses trabalhos textuais, o desenvolvimento cognitivo da criança é estimulado através do que eles chamam de campos de experiência. Os campos de experiências são diferentes na educação infantil e no ensino fundamental 1 e 2. No ensino fundamental, onde tratamos da alfabetização propriamente dita, os campos de experiências são determinados pelas experiências fundamentais que a criança necessita desenvolver para a sua função e garantir o direito da aprendizagem da mesma. Esses campos são divididos em 4: vida cotidiana, artístico-literário, estudo e pesquisa e vida pública. Dentro da vida cotidiana, as atividades de leitura são vivenciadas no dia a dia. Então é quando a criança vai aprender a ler receitas, a ver bulas de remédio e outros gêneros textuais que a criança vivencia no dia a dia dentro da casa dela, dentro do contexto dela. O aspecto artístico-literário é relacionado à leitura em si, à fruição e produção de textos, como contos, poemas, quadrinhas, fábulas, que a criança geralmente também tem bastante acesso no início da sua alfabetização. Dentro do campo de estudo e pesquisa, refere-se a textos expositivos de cunho científico, como tabelas, infográficos, entrevistas, artigos jornalísticos, entre outros. E dentro do aspecto vida pública, a criança desenvolve a participação em temas relacionados à cidadania e ao exercício de direitos, como fotolegendas, manchetes, notícias, entre outros. Aqui temos um quadro referente às competências gerais da BNCC. Essas competências gerais, ela deve abranger todo o ensino, desde o ensino infantil até o médio. E essas competências vão desenvolver todas essas 10 fases em cada criança no seu processo de escolarização. O conhecimento, o pensamento científico e crítico, o repertório cultural, a comunicação, a cultura digital, que hoje nos nossos dias é imprescindível, a responsabilidade e a cidadania, a empatia e a cooperação, o autoconhecimento e o autocuidado, a argumentação e o trabalho com projeto de vida. Essas 10 competências gerais que a BNCC nos traz no processo de aprendizagem, seja ela na educação infantil ou no ensino médio, é de extrema importância e o professor ou pedagogo deve ter total domínio delas, para poder desenvolver práticas educadoras que integralize a criança como um todo. Este é o principal objetivo desta nova base apresentada para a educação brasileira. Aqui temos mais algumas referências, texto e vídeos para que seu aprendizado seja mais potencializado. Agradeço a você e bons estudos!